Seul, Coreia do Sul, na manhã de um dia aparentemente comum na capital sul-coreana, uma notícia inesperada atravessou fronteiras e dominou rapidamente as manchetes do entretenimento asiático e internacional. Gong Yoo, um dos atores mais respeitados e reservados da Coreia do Sul, surpreendeu fãs e a imprensa ao anunciar oficialmente seu casamento com a atriz Kim Woo-eun, aos 46 anos. O comunicado, divulgado por sua agência em Seul, não apenas confirmou a união, mas também trouxe à tona um aspecto raro, a decisão consciente de revelar, ainda que de forma contida, o motivo real por trás desse passo tão significativo em sua vida pessoal. O anúncio foi feito a partir do distrito de Gangnam, onde está localizada a sede da agência que representa o ator. Conhecido por manter sua vida privada longe dos holofotes, Gong Yoo sempre adotou uma postura discreta diante da curiosidade do público. Por isso, a confirmação do casamento teve um impacto imediato e profundo. Em poucos minutos, portais de notícias sul-coreanos atualizaram suas páginas principais, enquanto as redes sociais se encheram de comentários, mensagens de surpresa e manifestações de apoio vindas de fãs de diferentes gerações. A forma como a notícia foi comunicada chamou atenção pela sobriedade. Sem coletivas extravagantes ou exposições desnecessárias, a agência limitou-se a informar que a decisão havia sido tomada após um longo período de reflexão e amadurecimento pessoal. Ainda assim, foi o suficiente para provocar uma reação em cadeia dentro e fora da Coreia do Sul. Em Seul, listas se reuniram diante do prédio da empresa em Gangnam, enquanto emissoras internacionais passaram a repercutir o anúncio como um dos acontecimentos mais marcantes do ano no universo do entretenimento asiático. Gong Yoo construiu, ao longo de mais de 2 décadas, uma carreira sólida marcada por escolhas cuidadosas e personagens memoráveis. Desde os primeiros trabalhos até alcançar reconhecimento internacional, o ator sempre cultivou uma imagem de profissionalismo, seriedade e profundo compromisso com a arte. Paralelamente, sua vida pessoal permaneceu quase inteiramente fora do alcance da mídia. Em um ambiente frequentemente marcado por rumores e especulações, ele se destacou justamente por não alimentar narrativas sobre romances ou relacionamentos. Aos 46 anos, Gong Yoo representa uma geração de artistas que amadureceu junto com a indústria cultural sul-coreana. Sua trajetória reflete não apenas o sucesso individual, mas também a transformação do entretenimento coreano em um fenômeno global. Ainda assim, mesmo diante da fama internacional, o ator manteve uma postura reservada, raramente comentando aspectos íntimos de sua vida. Essa característica tornou o anúncio do casamento ainda mais simbólico, pois rompeu um silêncio mantido por anos. Em Seul, críticos culturais observaram que a notícia ganhou proporções maiores justamente por contrariar expectativas. O público estava acostumado a associar Gong Yoo a uma imagem quase enigmática, distante de escândalos e declarações pessoais. O casamento, portanto, não foi visto apenas como um evento romântico, mas como um reflexo de uma mudança de fase. Para muitos, o anúncio sinaliza uma redefinição de prioridades, marcada por maturidade emocional e escolhas mais alinhadas com a vida privada do que com as exigências da exposição pública. Ao longo do dia, a repercussão se intensificou. Nas redes sociais, fãs sul-coreanos expressaram surpresa. Também demonstraram apoio à decisão do ator. Comentários destacavam o respeito pela maneira discreta como a notícia foi divulgada e pela coragem de assumir publicamente um compromisso tão pessoal em um meio frequentemente pressionado por expectativas irreais. Fora da Coreia do Sul, especialmente na América Latina e em outros países asiáticos, a notícia foi recebida com curiosidade e entusiasmo, reforçando o alcance global da carreira de Gong Yoo. A imprensa internacional passou a contextualizar o anúncio dentro de um cenário mais amplo. Em artigos publicados ao longo do dia, jornalistas ressaltaram que o casamento de um ator dessa estatura, aos 46 anos, desafia padrões frequentemente impostos pela indústria do entretenimento. Em Seul, especialistas apontaram que a decisão de Gong Yoo pode ser interpretada como um exemplo de autonomia pessoal,
Em um setor onde a imagem pública muitas vezes se sobrepõe às escolhas individuais. A trajetória profissional do ator ajuda a compreender o peso simbólico do anúncio. Desde os primeiros anos de carreira, Bong Joon demonstrou uma preferência por projetos que exploram a complexidade humana e os dilemas internos dos personagens. Essa inclinação artística parece dialogar com sua postura pessoal, alguém que valoriza o tempo, a introspecção e o amadurecimento gradual. Por acaso que, ao longo dos anos, ele raramente se pronunciou sobre temas relacionados a casamento ou família, evitando alimentar especulações. Em Seul, a análise da mídia local destacou que o anúncio não foi impulsivo. Pelo contrário, tudo indica que a decisão foi tomada após um longo período de reflexão, longe da pressão imediata do público. Esse detalhe contribuiu para que a notícia fosse recebida com respeito, mesmo por aqueles que ficaram surpresos. Casamento, nesse contexto, surge não como um evento midiático, mas como uma escolha pessoal cuidadosamente ponderada. A reação da indústria do entretenimento também foi significativa. Colegas de profissão, diretores e produtores expressaram, de maneira discreta, votos de felicidade ao casal. Embora não tenham sido divulgadas muitas declarações públicas, o clima nos bastidores em Seul foi descrito como de apoio e compreensão. Para muitos profissionais do setor, o anúncio representa um momento de reflexão sobre o equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Enquanto a notícia continuava a se espalhar, analistas culturais ressaltaram que o interesse do público não se limita ao fato do casamento em si, mas ao que ele simboliza. Em uma sociedade onde figuras públicas frequentemente enfrentam expectativas rígidas, a decisão de Bong Joon de compartilhar esse momento aos 46 anos é vista como um gesto de autenticidade. A escolha de tornar público o casamento, ainda que de forma contida, sugere uma nova fase, marcada por maior abertura e segurança pessoal. Ao cair da noite em Seul, o assunto ainda dominava as conversas nas redes sociais e nos noticiários. A cidade, acostumada a ser palco de grandes anúncios do entretenimento, testemunhava mais um capítulo significativo de sua história cultural recente. O casamento de Bong Joon com Kim Woo-eun, anunciado de maneira simples e direta, transformou-se rapidamente em um dos temas mais discutidos do dia, não apenas pelo fator surpresa, pelo simbolismo envolvido. Esse primeiro momento da notícia deixa claro que o anúncio vai além de um acontecimento pessoal. Ele reflete mudanças sutis, porém relevantes, na forma como artistas sul-coreanos lidam com sua vida privada e com a exposição pública. Em Seul, onde a linha entre o pessoal e o profissional muitas vezes é tênue, a decisão de Bong Joon marca um ponto de inflexão. O público agora aguarda, com atenção e curiosidade, os próximos desdobramentos dessa história, especialmente no que diz respeito ao motivo real que levou o ator a dar esse passo em sua vida. Seul, Coreia do Sul. Enquanto o anúncio do casamento de Bong Joon continuava a repercutir, a atenção do público e da imprensa voltou-se inevitavelmente para Kim Woo-eun, uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Conhecida por sua versatilidade e por escolhas artísticas criteriosas, ela construiu uma carreira marcada por reconhecimento crítico e uma imagem pública igualmente discreta. Assim como Bong Joon, Kim Woo-eun sempre evitou expor sua vida pessoal, o que contribuiu para que a confirmação da união despertasse ainda mais curiosidade. No cenário do entretenimento sul-coreano, Kim Woo-eun é frequentemente descrita como uma artista que privilegia profundidade emocional e autenticidade. Desde seus primeiros trabalhos, ela demonstrou uma inclinação por personagens complexos, distantes de estereótipos fáceis. Em Seul, críticos destacam que essa postura profissional ajudou a consolidar sua reputação como uma atriz que valoriza o conteúdo acima da exposição midiática. Essa característica tornou o anúncio do casamento ainda mais significativo, pois uniu duas figuras públicas reconhecidas justamente pela reserva e pelo foco no trabalho. A relação entre Bong Joon e Kim Woo-eun passou grande parte do tempo longe dos holofotes. Diferentemente de outros casais do meio artístico,
Não houve uma narrativa construída a partir de aparições públicas frequentes ou declarações abertas à imprensa. Para jornalistas culturais em Seul, essa escolha reflete uma tendência crescente entre artistas que buscam proteger sua intimidade em um ambiente marcado por vigilância constante. O casamento, portanto, surge como uma confirmação tardia de uma decisão amadurecida, e não como um acontecimento planejado para atrair atenção. O chamado motivo real por trás do casamento, mencionado de forma cuidadosa no comunicado oficial, foi interpretado pela imprensa como um reflexo de maturidade emocional e de mudança de prioridades. Fontes próximas ao setor artístico apontam que, aos 46 anos, Gong Yoo estaria vivendo uma fase de maior introspecção, na qual questões relacionadas à estabilidade e ao futuro ganharam um novo peso. Em vez de um evento impulsivo, a união é vista como resultado de um processo longo, marcado por reflexão pessoal e pela busca de equilíbrio. Em Seul, analistas culturais ressaltaram que esse tipo de decisão contrasta com a imagem tradicionalmente associada às celebridades, muitas vezes pressionadas a seguir expectativas rígidas impostas pelo mercado. O casamento tardio, nesse contexto, interpretado como um gesto de autonomia, ao escolherem tornar pública a união apenas quando se sentiram preparados. Gong Yoo e Kim Gweon desafiam a lógica da exposição constante e reforçam a ideia de que a vida pessoal pode, e deve, ser conduzida em seus próprios termos. A repercussão do anúncio também abriu espaço para debates mais amplos sobre envelhecimento, carreira e vida privada no entretenimento sul-coreano. Em editoriais publicados em Seul, comentaristas destacaram que a decisão do ator pode contribuir para uma mudança de percepção sobre idade e relacionamentos na indústria. Casar-se aos 46 anos, longe de ser visto como algo fora do padrão, passou a ser interpretado como um símbolo de amadurecimento e liberdade de escolha. Kim Gweon, por sua vez, retratada pela mídia como uma parceira que compartilha valores semelhantes. A ausência de declarações públicas detalhadas reforçou a imagem de um casal que prefere preservar a essência do relacionamento longe do ruído midiático. Em Seul, essa postura foi amplamente respeitada, com veículos optando por uma cobertura mais analítica do que sensacionalista. O foco deslocou-se do romance em si para o significado cultural e social do anúncio. O impacto do casamento também foi sentido nos bastidores da indústria. Profissionais do setor observaram que a decisão de Gong Yoo pode encorajar outros artistas a repensarem a forma como lidam com sua vida pessoal diante do público. Em um mercado conhecido por contratos rigorosos e controle de imagem, a escolha de assumir um compromisso em um momento considerado não convencional representa uma quebra de paradigma sutil, porém relevante. Ao longo dos dias seguintes ao anúncio, o tema continuou a ser discutido em programas de análise cultural e colunas de opinião em Seul. Muitos ressaltaram que o interesse do público não se limita à curiosidade sobre o casal, mas à narrativa mais ampla de escolhas conscientes e respeito ao tempo individual. O casamento passou a ser visto como um capítulo natural na trajetória de dois artistas que sempre priorizaram a consistência e a autenticidade. No encerramento dessa cobertura, a imprensa sul-coreana adotou um tom reflexivo. Em vez de especulações excessivas, destacou-se a importância de reconhecer o direito à privacidade, mesmo quando se trata de figuras públicas. O anúncio do casamento de Gong Yoo com Kim Gweon, feito de maneira simples e direta em Seul, tornou-se um exemplo de como eventos pessoais podem ser compartilhados sem perder dignidade ou profundidade. Mais do que uma notícia de entretenimento, a união simboliza uma mudança silenciosa, bem significativa, na relação entre celebridades e público. Em um setor acostumado a grandes gestos e narrativas fabricadas, a escolha pela discrição ganhou um novo significado. Para muitos leitores, o verdadeiro motivo por trás do casamento não está em um único fator específico, mas na convergência de maturidade, respeito mútuo e no desejo de construir uma vida longe da pressão constante dos holofotes. Assim, ao concluir essa história a partir de Seul,
fica evidente que o casamento de Gong Yoo e Kim Go-eun transcende o âmbito pessoal. Ele reflete transformações mais amplas na indústria cultural sul-coreana e oferece ao público uma narrativa rara, a de que o tempo, a introspecção e a escolha consciente ainda têm espaço em um mundo dominado pela velocidade da informação.